Agora vamos para a letra B, tá? Ver se o que é que vai acontecer com a nova pergunta. Olha aí, na telinha. Se as temperaturas inicial e final da água são, respectivamente, 40 graus Celsius e 0 graus Celsius, qual a fração do gelo derretida? Então ele diz, se a água agora, o copo, né, com água, estiver a 40 graus Celsius e passar para 0 graus Celsius depois de colocar lá o gelo dentro, qual a fração do gelo derretida? Então a água agora não está a mais 10 graus, como estava na letra A, e ele colocou a água a 40 e disse que o final vai ser 0. Aí quer saber qual a fração do gelo que será derretida. Então o que foi que nós vimos, vestibulando? Para cá, para cá, para cá. A quantidade de calor, né, que o gelo vai receber vem da água. Então eu vou ter que calcular a quantidade de calor liberado pela água. Qual é a fórmula? Aquela tradicional, Q igual a MC delta T, massa de água, calor específico da água, vezes a variação de temperatura, que vai ser de 40 para 0. Olhando na questão, ó, eu coloquei aqui, ó, a quantidade de calor da água, MC delta T, a massa de água 200, o C da água 1, o delta T 40, porque foi de 40 para 0. E esse calor da água vai para derreter o gelo, que é ml, calor latente. A massa de gelo é o que eu quero, o L do gelo é 80. Então vai derreter quanto? 100 gramas de gelo. Então, se a água estiver a 40, consegue derreter 100 gramas de gelo. E eu tinha quanto de gelo? Eu tinha exatamente 100, ó. A massa de gelo era 100 gramas. Ou seja, se essa quantidade de calor da água derrete 100 gramas, significa que todo o gelo, então, foi derretido. Ok, vestibulando? Essa questão é interessante, é importante que vocês façam ou procurem calorimetria e vejam essa questão em que envolve gelo e água, sempre aparece. Para cá, para cá, para cá, vestibulando. E você pode ver uma terceira situação em que a água tem quantidade de calor para derreter o gelo e ainda elevar a sua temperatura. Eu aconselho aí que os alunos de tecnologia biomédica refaçam essa questão, porque ela é bastante interessante. Qualquer coisa, mande dúvida aí pelo nosso e-mail ou tire com o seu professor, com o seu colega, com o seu familiar, porque realmente ela quer um pouquinho mais de raciocínio e é bom que você assim o faça. Ok, professor Hilton? Voltando só no texto aí, Luiz, rapidinho antes. Olha só aí, candidato, olha só, candidato, dados, densidade da água, calor latente de fusão do gelo, calor específico da água, calor específico sensível. É uma questão que envolve calor sensível e calor latente. Não esquecer que o calor específico da água, no estado líquido, ó, 1 caloria por grama grau Celsius. É um calor específico alto. 1 caloria por grama grau Celsius. Olha aqui comigo, vai. 1 caloria por grama grau Celsius. Se você pegar 1 grama de água, suponha inicialmente na temperatura de 14,5 graus Celsius. Aí você quer que a temperatura aumente para 15,5. Você tem que fornecer a esse 1 grama de água 1 caloria. Tá? 1 caloria, a temperatura vai aumentar 1 grau Celsius. Se você também fizer essa água liberar 1 caloria, a temperatura vai cair 1 grau Celsius. O calor específico sensível da água é alto comparado com outras substâncias, por exemplo, com o chumbo, com a areia e tal. Então ela precisa receber uma grande quantidade de calor para variar a sua temperatura. Para mais, precisa perder uma grande quantidade de calor para reduzir a sua temperatura. Isso ajuda, por exemplo, quando você pega um local que tem água, uma cidade com água, evita que a temperatura à noite caia bruscamente. Porque a água do mar vai, por exemplo, se você pegar aqui em Natal, a água do mar vai receber o calor do sol, aí durante o dia todo ela vai aquecendo, aquecendo, aquecendo. Quando chega a noitinha, a água do mar está quentinha ainda, então ela vai liberar calor e até baixar a temperatura dela, ela vai ter liberado bastante calor. Boa parte da noite e da madrugada, evitando que a temperatura caia bruscamente. Já nos desertos, né, Luiz? A gente tem variações muito bruscas de temperatura. Então, o calor específico sensível da água é alto, ajuda a regular a temperatura de um ambiente, evitando variações, oscilações muito bruscas de temperatura. Lembrar disso, vestibulando. Vamos lá, olha aí na tela, pessoal. Trens viajam na maior parte do tempo com velocidade constante. Em algumas situações, entretanto, eles têm aceleração. Considerando as afirmações abaixo, selecione a opção que indica aquelas que são corretas. Vamos procurar as opções corretas. O trem viaja com velocidade constante, mas tem casos que ele acelera.
Primeira afirmativa. O trem acelera para frente quando parte de uma estação. Ele está parado, vai partir, vai dar a partida, e está sendo dito aí que o trem acelera quando parte de uma estação. Verdadeiro ou falso, Luiz? Vamos comentando logo as questões? Vamos direto, né? Para o aluno acompanhar, tá certo? Então, lógico, se ele está parado e ele acelera, tá certo? Vai ter uma força, né? A força é uma grandeza vetorial, a aceleração é uma grandeza vetorial, então elas vão atuar aí no mesmo sentido, né? Lembrando que o professor Hilton falou, né? Quando você está caminhando, que faz o contrário para o solo que empurra aquela força que faz para frente, né? Como a força de atrito, né? Que faz esse movimento. Ele é contrário ao movimento do seu pé da roda, né? Mas termina sendo a favor, gerando esse movimento, ok? Perfeito. Então, correto. Porque até para o corpo para sair do repouso, ele precisa receber uma força resultante externa diferente de zero. Está lá o trem parado. A resultante das forças nele, externamente falando, é zero. Aí esse trem vai partir, tem que ter uma força resultante, candidato, diferente de zero, para que a velocidade dele saia de zero para um valor diferente de zero. Então ele acelerou tangencialmente, acelerou na direção do movimento, tá? Supondo que ele saiu da estação em linha reta, foi lá aumentando a velocidade. Bacana? Segunda, né? Olha aí na telinha a segunda, vai lá, professor Hilton. O trem desacelera, aceleração para trás, no sentido contrário ao movimento dele, né? Quando está chegando a uma estação. Verdadeiro ou falso? Ok, vestibulando. Então aí vocês já sabem, né? Vai ter todo o sistema aí, o trem vai ter que frear, vai ter que, né, reduzir o motor. Hoje os carros, é até bom que você saiba disso, vestibulando. Hoje o motor de um carro, quando ele é feito, é a nova tecnologia, né? Até a redução dele ajuda a parte do freio também, né? Então quando você está em marcha e vai tirando o pé do acelerador, ele já está ali, o próprio motor ele já dá uma freada, ajuda, ele já está aquela própria freada. Então está correto, ele desacelera. Terceira. O trem acelera para a esquerda, olha aí na tela, o trem acelera para a esquerda quando faz uma curva para a esquerda e acelera para a direita quando faz uma curva para a direita, ainda que o módulo de sua velocidade seja constante. Ele está tratando aí, vestibulando, de um movimento curvilíneo, um movimento circular e uniforme. Movimento curvilíneo e uniforme. Ele vai fazer uma curva, mas vai manter o valor, o módulo da velocidade constante. Então vamos reler, né, Hilton? Vamos essa lá. aí é melhor que reler é essa questão. O trem acelera para a esquerda quando faz uma curva para a esquerda e acelera para a direita quando faz uma curva para a direita, ainda que o módulo de sua velocidade seja constante. Verdadeiro ou falso, Luiz? Ok, vestibulando. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, isso. Olha, nós aprendemos que quando a velocidade é constante, a força resultante é zero. Mas isso se o movimento for retilíneo. É o MRU. Tem que haver movimento, tem que estar numa linha reta e tem que ter a mesma velocidade. Aí eu tenho a força resultante igual a zero. Tá certo? Mas ele disse que esse trem, ainda com velocidade constante, se fizer uma curva, o trem ele não anda numa linha reta, né? A ferrovia tem as curvas, ele diz, se ele fizer uma curva para a esquerda, mesmo com velocidade constante, vai aparecer uma aceleração para a esquerda. Se ele fizer uma curva para a direita, mesmo com velocidade constante, vai aparecer uma aceleração para a direita. Então, geralmente o aluno coloca isso como falso, porque se a velocidade é constante, não vai ter aceleração. Lembre-se que isso seria verdade se ele estivesse em linha reta. Mas na hora que o trem faz uma curva para a esquerda, vocês aprenderam com velocidade constante, como o professor Hilton disse. Então, se ele está fazendo uma curva, neste momento ele está no movimento circular uniforme. E vocês aprenderam que para fazer a curva é necessário que atue uma força nele, tá certo? Que no caso de um carro, de um trem, vai ser a força de atrito que vai atuar ali para ele fazer a curva, tá certo? E, lógico, se existe uma força de atrito e no movimento circular, vai existir também uma aceleração. A gente até chama essa força de força centrípeta, na verdade é a força de atrito. Mas como é movimento circular, a gente enfeita esse nome e chama de força centrípeta, né? Porque no movimento circular, qualquer força
que aparece o movimento circular e a resultante delas a gente chama de força centrípeta, tá certo? É o nome que se dá. Como quando você está num horizontal, atua uma força para cá, para lá, você chama de força resultante, né? Mas a força resultante, ela não existe. O que existe é uma força F1 e F2, que diminuindo ou somando dá a força resultante. É como a força centrípeta. A força centrípeta no movimento curvilíneo, a força resultante a gente chama de centrípeta. Quando ele faz a curva, o trem, vai existir a força de atrito, né? Como está no movimento circular, nesse caso só tem a força de atrito, a resultante vai ser a força de atrito, ou seja, nesse caso a força centrípeta vai ser a força de atrito. E lógico, se está fazendo a curva, realmente está correto, vai ter uma aceleração. Quando o trem faz uma curva para a esquerda, tem uma aceleração para a esquerda, que é a aceleração centrípeta, que acompanha aí a força resultante, a força centrípeta, a direção, que é sempre para o centro da curva. Ok, professor Will?